Boa noite, pessoal. A gente está aqui agora nessa onda agora de online, né? Todo mundo aí confinado em casa. Hoje é terça-feira, dia 24 de março, ou seja, a gente está no segundo dia de aula online, de confinamento. Na verdade, de IoT é o primeiro dia, né? Então vamos ter que tocar o barco assim agora, né? Acho que vocês já devem ter tido aula ontem, outras disciplinas aí com esse esquema. Bom, a gente vai levar nossas aulas assim, vamos ver até quando que vai ser. A gente tem aula hoje, tem aula amanhã também, né? A gente tem os nossos encontros aí vão continuar acontecendo nas terças e quartas-feiras. E aí a gente tem, nessa disciplina, a gente tem uma particularidade, que a gente tem uma parte teórica, mas a gente tem a parte prática em laboratório, né? Então a gente vai ter que mexer um pouquinho nela aí para poder levar ela sem maiores problemas durante esse tempo. Para vocês entenderem melhor como que a gente vai seguir com isso aí, a gente vai continuar com a parte teórica, como normalmente, ou seja, a gente vai ter essas aulas aqui em vídeo, eu explicando a parte teórica aí para vocês da melhor forma que for possível. Eu espero que fique interessante. Qualquer coisa vocês me falem aí também. A gente vai continuar a, o assunto que a gente estava falando. A gente estava falando sobre protocolos, né, de IoT. A gente vai continuar falando sobre esses protocolos. E a cada aula, no final da aula, a gente vai ter eu vou disponibilizar um questionáriozinho de 5 perguntas para vocês colocarem. Acho que vocês já devem ter visto, né? E vocês, a nossa presença de cada uma das aulas, né? Tanto da aula da terça-feira quanto da aula da quarta-feira, ela vai ser marcada, são 2 presenças em cada dia. Ela vai ser marcada pela. Uma das presenças vai ser contabilizada pela execução desse questionário. E não pela execução correta, esse questionário não vale nota, é um questionário só para marcar a presença de vocês, para vocês verem. São 5 perguntinhas sobre o que a gente falou na aula, então é só para vocês verem se tá tudo ok, deram uma checada, e se tiver alguma dúvida, né, até o questionário vai ajudar a levantar, e aí vocês depois vão poder, vocês próprios vão poder se questionar e falar, opa, não entendi direito esse conceito, vamos clarear isso aí. E o chat, né, a participação no chat, ela conta com uma outra presença. E essa participação no chat é para justamente a gente debater o assunto, discutir o assunto e tirar dúvidas durante esse processo de visualização do vídeo e tal. Então eu vou estar disponível no chat aí durante o horário de aula, os horários de aula, e aí vocês entram lá e a gente pode ir discutindo sobre os assuntos que a gente estiver tratando. Bom, isso aí da parte teórica é tranquilo, né? Na parte prática é que pega um pouquinho mais, e aí a gente vai ter que tentar adaptar isso aí um pouco. A gente vai alterar um pouco a dinâmica disso. Então, a princípio, nessa primeira semana, o que a gente vai fazer é ficar só na parte teórica, tá certo? Eu estou acabando de ajeitar algumas coisas e aí a gente vai ter algumas atividades práticas que vocês conseguem fazer da casa de vocês. Eu vou alterar um pouco a ordem das coisas, isso não traz prejuízo nenhum, é simplesmente uma alteração de ordem em que a gente, ao invés de fazer tudo no laboratório é, lá de circuitos eletrônicos, né, que a gente montava o Arduino, fazia as coisas todas, a gente vai inverter a ordem da parte prática e a gente vai falar primeiro na, na computação em nuvem. Então, primeiro a gente vai fazer alguns experimentos com computação em nuvem. E esses experimentos com computação em nuvem você pode fazer tanto de lá quanto é possível fazer de casa. Então a gente vai fazer isso aí. E aí a gente tenta pelo menos não perder tanta coisa. Aí essa semana a gente vai ficar, na aula de hoje, na aula de amanhã a gente vai ficar só na parte teórica. Na semana que vem a gente já entra com um início de prática aí na parte de nuvem, né? A gente vai pegar aquele nosso, a gente vai pegar e vai enviar dados de IoT para a nuvem, né? Até então a gente estava pegando só dados de IoT, coletando lá no Arduino e tal, e fazendo tudo localmente. A partir da semana que vem a gente vai tratar esse envio de dados para a nuvem. Ah, professor, mas eu não tenho Arduino em casa, nem nada disso. Não se preocupa não.
a gente vai tratar primeiro da nuvem sem ter o Arduino, e aí, em sendo necessário também, a gente consegue usar uns simuladores que a gente consegue simular a geração de dados para enviar para a nuvem. Certo? E aí quando a gente regressar às aulas normais, presenciais, aí a gente volta lá para o laboratório e faz a parte prática, inclusive com mais intensidade. A gente vai fazer com mais intensidade a teórica agora, a gente vai voltar lá com mais intensidade na prática. Na verdade, a disciplina já era meio assim, né? Não sei se vocês lembram que eu falei com vocês, que a gente começava com uma parte, basicamente com a parte teórica, alguma coisa em laboratório e tal, e depois no final a gente ficava com bastante parte prática. Então a gente vai fazer isso também, a gente vai só inverter a ordem do que a gente está falando na prática, para a gente possibilitar já fazer alguns experimentos de casa, né, sem precisar da presença no laboratório. Bom, é isso aí, vamos começar a falar então, espero que esteja todo mundo bem em casa aí. Vamos começar a falar sobre os protocolos. Na verdade, vamos continuar falando sobre os protocolos de OT. Eu botei aqui no primeiro slidezinho da apresentação, mas a gente já está mais ou menos no meio da apresentação, né? É só para dar uma repassada, para a gente não voltar um pouquinho aí, não sentir que está meio perdido, tá certo? A gente falou sobre os protocolos de OT, relembrando, né? Os protocolos são aqueles acordos, né, que existem, que permitem que haja transmissão entre sistemas que se comunicam através da rede. Então o protocolo ele define como que as coisas vão acontecer, qual o formato das mensagens que vão ser trocadas entre os sistemas e tal. E aí a gente falou isso aí, assim, isso aqui é um slidezinho bem interessante que ele compara os protocolos que são utilizados no mundo TCP/IP, ou seja, no mundo internet tradicional, né, na internet, sem ser internet das coisas, na internet do e-mail, na internet do WhatsApp, na internet das redes sociais, né? Basicamente a gente usa esses protocolos aí que estão sendo mostrados, né? O HTTP, esses que estão em letras maiores são talvez os mais conhecidos ou os mais utilizados, os principais protocolos, né? A gente usa muito o HTTP, que é o protocolo da web, né? O protocolo que os navegadores usam para se comunicar com servidores web. E aí, como quase tudo hoje em dia é web, né? Então, o e-mail a gente lê para web, transferência de arquivo a gente faz pela web, as redes sociais se usa pela web, quase tudo é pela web. O HTTP é o protocolo, talvez seja o protocolo mais usado atualmente. Até as aplicações de celular, apesar de não utilizarem navegadores, elas utilizam esse mesmo protocolo HTTP para conversar com servidores. Quando você abre o Uber, quando você abre o Facebook, quando você abre o WhatsApp, quando você abre o Instagram, quando você abre qualquer um desses aplicativos aí no celular, para se comunicar com os servidores, eles utilizam esse protocolo HTTP. É um protocolo bem versátil, é um protocolo bem testado, né? O TCP, a gente já falou sobre ele, protocolo de comunicação fim a fim entre o servidor e o cliente e tal. O IP, que é a base de tudo aí, é o cara que procura o caminho do destino até o final. E a gente está na versão 4, é a principal que é usada nas redes tradicionais. E a gente tem os protocolos lá de baixo nível, que cuidam da comunicação lá na ponta, né, vamos dizer assim. E aí tem vários, não tem um principal. Tem o Ethernet, que é o principal utilizado nas redes locais, aí, o principal protocolo nas redes locais onde se utiliza cabo. O Wi-Fi, que todo mundo já conhece bem. O GSM, e 4G, né, que são os protocolos utilizados nas redes celulares. E aí do lado direito, eu tenho os protocolos que são mais utilizados no mundo IoT, só relembrando, né? A gente já falou sobre essa figura, estou relembrando porque a gente vai voltar a falar dos protocolos, então é importante isso aí a gente situar, a gente lembrar onde que a gente vai estar atuando hoje, né? E aí nos protocolos aqui de IoT, a gente tem lá, para substituir aí o HTTP, a gente tem 3 protocolos principais, existem vários outros, esses são os 3 mais usados aí atualmente, que são o MQTT, o COAP e o AMQP. Na verdade, por que a gente não usa o HTTP? Existem várias soluções de IoT que também usam o HTTP, tá? O HTTP não é um protocolo totalmente descartado, não. Mas o HTTP é um protocolo que ele não foi pensado para a realidade de IoT. Ele não foi pensado para a realidade onde você tem dispositivos de baixa capacidade de processamento,
onde você tem dispositivos cujo foco é baixo consumo de energia, porque normalmente eles estão com bateria, que tem vida limitada. Então, ele não foi muito pensado para essa realidade. E outra coisa também é que os dispositivos de IoT normalmente mandam mensagens bem curtas. São mensagens de telemetria, né? Ou seja, você está mandando a temperatura, uma pressão, uma medição de umidade do ar, alguma coisa que é bem curta e periódica. Então é muito diferente de uma página web, de um vídeo, de um áudio, ou seja, normalmente são mensagens mais curtinhas e periódicas. Então esses são protocolos mais usados aí, MQTT, QAP e AMQP, que vão ser o foco da aula de hoje. A gente vai falar sobre esses protocolos especificamente aí, que são protocolos muito voltados para envio dessas telemetrias, esses dados de telemetria, né? E eles são baseados normalmente ou no UDP ou no TCP. O UDP é um protocolo que ganha destaque no mundo IoT, mas o TCP também é bem usado. Ele está a gente está dando destaque aqui para o UDP nesse exibição dos protocolos, mas o TCP também é bastante usado, tá? Então, nesse caso específico, os dois são bastante usados. Nos protocolos de rede, o IPv6 é mais usado, porque o IPv6 é uma melhoria do IP, que permite que você tenha mais dispositivos, e aí no mundo IoT, mais dispositivos é uma coisa importante, né? Porque a ideia é que você passe a ter, daqui a algum tempo, a gente vai ter bilhões de dispositivos conectados na internet, então, para ter endereço para tudo isso, o IPv6 pode ser uma saída bastante importante. Não vou entrar nos detalhes do IPv6, não é o caso, a gente não está aqui num curso de redes, né? Vocês podem ter inúmeros textos sobre IPv6, se alguém tiver interesse pode me falar, até no chat lá eu disponibilizo alguns textos fazendo essa comparação do IPv4 com o IPv6, mas não é muito foco aqui não. E os protocolos de enlace do IoT, esse a gente já viu na aula anterior, que a gente falou sobre protocolos que normalmente são utilizados no mundo IoT. O Ethernet, o Wi-Fi e o GSM, né? GSM aqui eu estou falando do GSM querendo dizer protocolos que são utilizados nas redes celulares, né? Tem o LTE, que é o 4G e tal. Tanto o Ethernet quanto o Wi-Fi, quanto a rede celular, elas ainda continuam sendo utilizadas em muitas soluções de IoT, mas elas têm um problema de consumo de energia que não é o forte delas. Se usa porque você já tem a infraestrutura. Vou botar uma solução de IoT na minha casa, por exemplo, para monitorar algumas coisas, para abrir minha fechadura, para poder controlar as minhas lâmpadas, para controlar minha TV, controlar o meu home, para controlar a minha TV a cabo, sei lá. Mas eu vou usar já o Wi-Fi, eu já tenho um Wi-Fi instalado na minha casa. Não vou instalar um novo sistema de comunicação porque eu quero reduzir custo e esses dispositivos de IoT estão ligados na energia, então não usam bateria, não tem muito problema de consumo. Beleza, essas soluções continuam sendo bastante utilizadas. Mas existem outras soluções que são mais voltadas para reduzir esse consumo de energia, né? E aí a gente tem o LTE-M, tem o LoRa, tem o Sigfox, a gente já falou desses caras. A gente também falou, não está aqui, mas a gente falou no Bluetooth Low Energy, que é uma versão do Bluetooth com baixo consumo de energia. A gente falou no Zigbee, que é um outro protocolo muito utilizado para automação residencial. Então a gente falou nesses protocolos aí de baixo nível, né, que cuidam dessa comunicação aí, que ligam fazem os dispositivos se conectarem às redes. Esse a gente já falou no foco em baixo consumo de energia. Agora falta a gente falar sobre esses protocolos de aplicação, porque essa parte do meio aí de rede de transporte, se vocês olharem, ela se mantém. O foco pode mudar um pouquinho do IPv4 para o IPv6, do TCP para o UDP, sei lá, mas ela se mantém. O que muda mesmo é lá embaixo, onde você tem esses novos protocolos de enlace, e lá em cima, quando você tem novos protocolos de aplicação. E aí falta a gente falar nesse protocolo de aplicação. Então a gente já falou na aula passada aí sobre esses protocolos da camada de enlace, né, os vários alcances aqui, sobre o Zigbee, o Bluetooth. Vou passar rápido aqui porque a gente já falou nisso tudo, já falou no Sigfox, e agora faltou a gente falar na camada de aplicação, em que a gente vai falar sobre protocolos que tentam substituir um pouco o HTTP, ou complementar o HTTP, né?
A gente, nos nossos experimentos no laboratório, por exemplo, a gente vai usar muito esse primeiro que está na lista aí, que é o MQTT, o Message Queuing Telemetry Transport, que é um protocolo, como está dizendo aí, dominante. Ele é um protocolo muito utilizado, porque ele é um protocolo livre, é um protocolo gratuito e é um protocolo com uma eficiência muito boa. Então ele talvez seja desses aí o protocolo mais utilizado nas soluções de IoT atuais, tá certo? Ele usa um modelo Publish Subscribe, né, publicar e assinar. Vamos falar um pouquinho sobre isso quando a gente estiver falando sobre ele agora, o que significa o Publish Subscribe, por que ele usa esse mecanismo. E ele usa principalmente o TCP, né? Depois a gente vai falar sobre outros, a gente vai falar sobre o AMQP, que é o Advanced Message Queuing Protocol, que é um meio concorrente do MQTT. Também usa o Publish Subscribe e é ponto a ponto. A gente vai falar um pouquinho sobre. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que é o Publish Subscribe, para quem não sabe isso. Nada muito complicado. A gente vai falar nesse outro protocolo, que é o COAP, Constrained Application Protocol, que esse sim é um protocolo muito parecido com o HTTP, só que é como se fosse um HTTP bem simplificado. A gente vai falar nele aí. E por último a gente vai falar no DDS, que é o Data Distribution Service, que também é um protocolo de publicação e assinatura para integrar máquinas inteligentes. Se vocês olharem aí no canto direito, eu dou mais ou menos uma classificação desses protocolos, se eles são D2S, S2S ou D2D, né? Esse 2 no meio, isso vem do inglês, né, que é D2S, S2S e D2D. O to é no sentido de para, né? Em inglês se faz muito essa brincadeirazinha assim, vai se escrever assim, de não sei que para não sei que, você coloca o doisinho no meio, porque tem esse mesmo, sonoramente parece que é a mesma coisa, né? D2D, B2B, business to business, né? Negócio para o negócio. Então, se usa muito esse B, só para você ter uma sigla menorzinha. Então, por que eu tenho essa classificação? Isso tem a ver com a forma como os protocolos funcionam. Então, por exemplo, quando você quer que dois dispositivos de IoT se comuniquem entre eles, você precisa de alguma solução cujo tempo de transmissão seja o mais curto possível. Porque esses protocolos funcionam muitas vezes em tempo real, ou seja, você está lendo um dado ali e você quer uma resposta rápida. Aumentou muito a pressão de uma válvula, você tem que ir lá e... Uma válvula, não, desculpa, de um processo qualquer, que um sensor está lendo, você tem que ir lá e atuar e fechar uma válvula. Você quer fazer isso o mais rápido possível. No carro lá tem um sistema de OT que está verificando qual é a temperatura do motor lá, e se aumentar muito a temperatura do motor, você tem que soar um alarme rápido lá, mandando o cara frear, ou já ir reduzindo, já não deixar o cara acelerar pelo menos, não sei. Então você tem que atuar muito rápido aqui, da ordem de 10 microsegundos a 10 milissegundos, né? Isso é o D2D, é o Device to Device, para comunicação entre dispositivos. Mas esses dispositivos também, normalmente a gente coleta esses dados e quer pegar esses dados e mandar para um servidor, para armazenar, para ter um histórico, para fazer análises. E o que é que seja esse servidor? Normalmente funciona assim, as soluções de IoT. Você tem um dispositivo onde você está coletando informações utilizando sensores e tal, de um processo, de alguma coisa, ou você está atuando no processo com esse dispositivo, e esse dispositivo ele troca informações com o servidor. Porque normalmente o dispositivo não tem muita capacidade de processamento. Então você tem que pegar esses dados, mandar para o servidor para você processar eles lá. Utilizar algum mecanismo de processamento nos servidores, de verificação, de correlação, inclusive, entre leituras. Às vezes tem um dispositivo que está fazendo a leitura de alguma coisa, tem um outro dispositivo fazendo leitura de uma outra variável do processo. E aí você precisa correlacionar essas duas para tomar uma decisão do que fazer, né? E aí isso você faz nesse plano de controle, nesses servidores. E aí os protocolos D2S, que são do dispositivo para o servidor, eles servem para mandar os dados justamente dos dispositivos que estão fazendo as leituras para os servidores. Aí, normalmente, como os servidores podem estar um pouco mais distantes e normalmente essa decisão não é tão imediata assim, a ordem de
tempo aí que a gente está, de tempo de resposta, né, o tempo que demora para a informação chegar até o servidor e tal, e para o servidor processar isso pode ser um pouquinho maior, né, da ordem de 10 milissegundos a 1 segundo. E normalmente não tem muito problema se você demorar 1 segundo para tomar alguma atitude, para você, né, monitorar alguma coisa. E aí, quando você está pegando essas informações e já mandando para outros servidores que fazem parte já da lógica do negócio, para você tomar decisões mais estratégicas de longo prazo, para você ver num painel como que está a sua produção. Tipo assim, se eu estou monitorando a produção e tal, e eu quero ter um painel que mostra como é que está o desempenho da sua produção, essas coisas assim, do seu processo produtivo, né? Isso o gerente gosta muito de ver esses painéis e tal. Aí já não faz muita diferença. O tempo já não é um problema muito grande. Você já não tem muita restrição temporal. E aí os protocolos podem demorar um pouquinho mais. E aí são protocolos que são chamados S2S, né? Server to Server, para comunicação entre servidores. Entre esse servidor que coletou os dados de IoT, por exemplo, e os servidores de aplicação, os servidores do negócio, né? Sei lá, Power BI, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar em Power BI, mas é um software para você criar painéis para visualização de dados que fazem parte da chamada inteligência de negócio, né? Ou seja, dados que são relevantes para se tomar decisões estratégicas para o negócio. Decisão estratégica para o negócio você pode demorar dias para tomar, às vezes horas para tomar. Então não é a questão de você vai demorar 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos para ter essa informação lá, 10 segundos até para ter, 1 minuto até para ter essa informação lá. Isso normalmente não vai impactar em nada no negócio. Porque é uma pessoa que está olhando e vai tomar algumas decisões baseadas naquilo ali, e a pessoa naturalmente já vai demorar mais do que isso para tomar as decisões, né? Beleza. Vamos falar então do nosso queridinho aí, que é o protocolo que a gente vai mais usar, que é o MQTT. A gente vai falar nos outros também, o MQTT é o principal aí, né? Que a gente vai mais usar. Ele tem lá, se vocês olharem no cantinho direito aí, tem o símbolo dele, o mqtt.org, e inclusive é o lugar onde tem as definições dele, né? O site lá na internet onde tem as definições todas do MQTT, como que o protocolo funciona, toda a descrição dele, né? É um protocolo aberto, então tem várias implementações do MQTT. As soluções em nuvem, os principais provedores de nuvem implementam o MQTT para você possa comunicar com ele, e também tem algumas outras várias implementações livres do MQTT. Ele está embutido em várias soluções, né? Ele é um protocolo bem leve para transporte de mensagens, quer dizer, todo protocolo, né, para que funcione, ele manda os dados, mas ele manda também algumas informações de controle, né? O protocolo serve para coordenar a comunicação entre os dispositivos. Então, além de mandar um dado, tem que mandar uma informaçãozinha de controle, né? Fazendo um paralelozinho aí, quando você pega e manda, quando você faz isso, não, quando você fazia algumas décadas atrás, mandava uma carta pelo correio, você tinha que pegar a carta que você estava mandando, botar dentro do envelope, e nesse envelope você escrevia o endereço de destinatário, por exemplo. Então, o que conta mesmo, o dado que você está enviando é a carta que está dentro do envelope. Mas você tem que colocar um envelope, porque o cara do correio tem que saber para onde que essa carta tem que ir, né? Então você tem que botar uma informaçãozinha de controle, que é um envelope com o endereço da pessoa, pelo menos isso, né? Com selo dizendo que você pagou, né, o transporte e tal. Então o protocolo, mas o protocolo ele pode ser mais leve ou pode ser mais pesado. Ele pode ter mais informações de controle ou menos informações de controle. O MQTT é um protocolo bem leve, ele tem bem menos informações de controle do que o HTTP tem, por exemplo. Quando a gente fala que é leve, normalmente a gente está usando alguma referência de comparação, né? É leve em comparação com o quê? O HTTP é a referência, tá certo? Então é leve em comparação com o HTTP. Eu não preciso dizer isso, mas ele é a referência no mundo para esse tipo de protocolo. Bom, então ele é muito utilizado para comunicação entre os dispositivos e servidores e também entre dispositivos, né? M2M, machine to machine, entre máquinas, né? Internet das coisas. Ele tem um cabeçalhozinho, ou seja, uma quantidade de informações adicionais, informações de controle muito pequeno, de 2 bytes por cada mensagem que ele manda. 2 bytes é bem pouco. É um cabeçalho realmente bem pequeno. Então ele serve para aplicações que precisam querem ocupar uma baixa largura de banda, ou seja, vai ocupar pouco recurso para transmitir. Você não precisa de muitos
de um canal de muitos megabits por segundo para transmitir ele, não. Com poucos kilobits por segundo você já consegue transmitir. Então ele não ocupa muita rede. É um protocolo bem simples mesmo, baixa complexidade, baixa potência e usa o TCP. Então lembra que eu falei com vocês de TCP e UDP, e ele usa o TCP aí como protocolo de transmissão, né? O objetivo é garantir que as mensagens todas cheguem no destino. Ele usa o modelo Publish Subscribe, que eu falei com vocês agora um minutinho atrás aí, mas eu não expliquei para vocês o que era o protocolo Publish Subscribe. Então vamos falar um pouquinho em que se baseia isso, né? O que quer dizer? Utiliza o protocolo Publish Subscribe. Ou publica e assina. Né? Eu estou usando muito esse termo Publish Subscribe sem traduzir para publica e assina, apesar de eu gostar muito de traduzir as coisas, mas é porque ele é muito usado assim. Depois a gente vai ver uns serviços na nuvem que chama PubSub, que vem justamente de Publish Subscribe. Então acostumar com essa terminologia boa facilita a gente depois identificar isso em outros contextos, né? Então ele usa muito esse conceito de Publish Subscribe, que é o seguinte: o HTTP tradicional, os protocolos tradicionais da internet, de maneira geral, eles funcionam o seguinte: eu tenho um cliente, tenho um servidor, eu preciso mandar mensagem, normalmente faço uma requisição do cliente para o servidor, e o servidor me responde essa requisição. Então o navegador, para isso que isso funcione, o cliente tem que estar online, o servidor tem que estar online. Então isso não é muito um problema, por exemplo, no mundo web, porque quando você abre o seu navegador e vai consultar o Google, por exemplo, o Google vai estar sempre no ar. Os servidores do Google estão sempre ligados. Sempre, o tempo todo ligados, esperando alguém fazer uma consulta. Então, quando você faz uma consulta ao servidor do Google, né, pedindo a página, fazendo uma consulta qualquer, procurando pela palavra FAESA, a requisição que você fez para o servidor do Google, ela saiu do seu navegador, que está online, está ligado naquele momento, senão você não teria feito a consulta, e vai direto para o servidor do Google, que também está ligado o tempo todo. O problema é quando você tem que fazer uma comunicação entre dois elementos que não necessariamente estão ligados o tempo todo. Vocês lembram que eu falei com vocês que alguns protocolos de enlace lá, o Bluetooth Low Energy, o Zigbee, eles funcionam deixando o elemento desligado boa parte do tempo. Né? Então, boa parte do tempo o elemento fica desligado. Ele se liga de vez em quando e vê se tem alguma mensagem para ele, manda mensagem e tal. Então, ele não está ligado 100% do tempo. Na verdade, ele está ligado um pedaço pequeno do tempo. Ele se liga e fala, opa, tem uma mensagem para mim. E aí depois ele se desliga de novo. Bom, então eu não posso garantir que os dois elementos que estão utilizando a rede OTI para se comunicar estão efetivamente ligados o tempo todo. E aí é que entra uma solução de publicação e assinatura, né, de Publish Subscribe, que é o seguinte: se eu tenho dois caras que querem se comunicar e eles podem não estar online ao mesmo tempo, simultaneamente, eu preciso de alguém no meio do caminho que armazene essas mensagens temporariamente para mim, tá certo? Então eu vou, em vez de pegar e mandar A precisa mandar mensagem para B, em vez dele mandar direto para B, porque pode ser que B não esteja online naquele momento, ele manda para um outro servidor, e esse outro servidor, a única coisa que ele faz é pegar as mensagens que são enviadas e colocar numa fila de mensagens. Armazenar isso numa fila de mensagens para que quando o B estiver online, ele vai lá na fila de mensagem e puxa a mensagem dele. Então esse que é um Publish Subscribe, porque eu tenho um servidor. Aí sim, esse servidor de mensagens fica ligado o tempo todo, porque ele pode ser um servidor que está ligado na tomada, que não tem restrições de bateria, nem nada disso. Então se A quiser mandar uma mensagem para B, A manda mensagem para esse servidor de mensagem, o servidor armazena essa mensagem. Esse mandar para o servidor de mensagem, o servidor armazenar, a gente diz que o dispositivo está publicando uma mensagem. E o outro dispositivo B, né, o outro elemento B que vai receber a mensagem, quando ele estiver online, ele vai lá no servidor, nesse servidor de filas, e pega essa mensagem para ele. É o que a gente chama de subscribe. Ele assina, né, essa mensagem. E aí ele pega a mensagem para ele. Então eles não precisam estar online os dois ao mesmo tempo. Porque você tem um intermediário lá que cuida de armazenar a mensagem para quando o outro estiver online ele poder pegar. Beleza? E como esse servidor de mensagens ele pode ser intermediário de diversas comunicações,
e não só da comunicação entre A e B. Ao mesmo tempo que A está conversando com B, C pode estar conversando com D, E pode estar conversando com F, G com H, A com G, G com F, ou seja, eu posso ter vários pares de elementos se comunicando. O MQTT organiza esse servidor de mensagens em várias filas de mensagens diferentes. E ele dá o nome a essas filas de mensagens de tópicos. Então, por exemplo, se A quiser conversar com B, ele cria um tópico lá e publica as mensagens dele nesse tópico. E aí, o dispositivo B, né, o elemento B que está interessado em obter as mensagens de A, ele vai lá no servidor e assina o tópico. O que quer dizer assinar o tópico? Quer dizer que ele diz para o servidor lá de mensagem, ó, sempre que chegar alguma coisa nesse tópico aí, sempre que alguém publicar alguma coisa nesse tópico, eu estou interessado em saber, eu estou interessado em receber. Então, como que isso funciona? Você tem um publicador, que são os dispositivos aí que eu falei com você, o dispositivo A, por exemplo, ele vai mandar mensagens, o A, B, todos eles vão mandar mensagem para o tópico. Então, eu criei um tópico, dou um nome para o tópico. Ah, esse é o tópico temperatura. Então, o publicador que está lendo uma mensagem, está fazendo um monitoramento da temperatura de um processo, ele vai lá e vai pegar e mandar essa mensagem que tem o dado da temperatura e vai colocar no tópico chamado temperatura. Os elementos aqui, sei lá, um elemento, um servidor qualquer que vai processar essa temperatura e exibir lá para o gerente, e aí tem um outro servidor também que vai pegar essa temperatura e vai armazenar no banco de dados, sei lá, esses caras que estão interessados nessa temperatura, eles previamente se comunicam com esse servidor de mensagem e dizem, ó, tudo que for publicado no tópico de temperatura tem interesse. E aí, periodicamente eles vão lá nesse servidor de mensagem e perguntam, tem alguma coisa nova nesse tópico aí que eu estou interessado? E aí o servidor de mensagem vai dizer para eles, tá aqui, ó, foi publicado isso aqui, ó. Vocês olharem aí, ó, no desenho, tá mostrando aí que o publicador que está em cima publicou uma mensagenzinha. Então, as mensagens estão em cores diferentes, né? A mensagem escrita em azul e o publicador de baixo publicou duas mensagens, duas leituras de temperatura aqui, uma verde e uma roxinha. As três ficaram na fila de mensagens. E aí, esses três assinantes aqui que estão interessados nessas leituras, quando eles vão ler as mensagens azul, roxo e verde, as mensagens que tanto um publicador quanto o outro publicaram. E eles conseguem, essas mensagens são identificadas, então você sabe que publicador que publicou qual mensagem, né? E aí no final eles conseguem ler essa mensagem sem que eles necessariamente, esses assinantes, eles estejam online ao mesmo tempo que os publicadores, né? Então, isso pode ser muito importante no mundo de IoT, que eu falei com vocês, onde os dispositivos nem sempre estão ligados o tempo todo. Eles vão ser ligados só quando for necessário, né, periodicamente, para baixar o consumo de energia. Então, a ideia básica do modelo Publish Subscribe não é um modelo que existe só, criado pelo MQTT, o que existe só no MQTT, é um modelo que é utilizado em vários cenários já. E sempre que você tem um publicador que tem que mandar alguma coisa para um assinante, eles não necessariamente precisam estar online ao mesmo tempo. Ou então outro em que esse modelo de Publish Subscribe é utilizado é quando, apesar deles poderem até estar online o tempo todo, tanto o publicador quanto o assinante, às vezes o publicador, em alguns momentos, vai gerar muito mais informação do que o assinante consegue dar conta de processar. Então ele gera um volume de informações maior do que o assinante dá conta de processar em determinados momentos. E aí você tem que botar isso num servidor de mensagens, né, nesse intermediário aí, para que a mensagem seja acumulada enquanto o assinante ainda não deu conta de processar tudo que ele tem que processar, né? Mas no nosso caso não é isso. Então a gente não tem volumes tão grandes de mensagem. No caso do MQTT, né, no caso do IoT, esse modelo de publicador e assinante existe justamente porque nem todo mundo está online o tempo todo. Tá certo? A gente, quando for fazer alguns experimentos em laboratório do MQTT, a gente vai ver melhor como é que funciona esse esquema de tópicos aí, né? Mas não é nada muito diferente disso não, tá? Você cria uma filazinha de mensagem, é bem direto e você dá um nome para ela. O MQTT foi desenvolvido originalmente por essas duas empresas, pela IBM, que acho que todo mundo conhece, né? E pela Eurotech, que é uma outra empresa europeia. Já as últimas versões
já não foram desenvolvidas pela IBM e Eurotech, eles abriram essas especificações e doaram para o grupo Eclipse. E aí as últimas versões são publicadas nesse mqtt.org, né? Em 2013, aí, ó, se eu seguir a linhazinha essa linha do tempo que está embaixo, o MQTT foi criado em 99 pela IBM e pela Eurotech. Em 2011 eles doaram para Eclipse. Em 2013 foi padronizado pelo Oasis, que é um outro grupo um grupo de empresas, né, que se juntaram e padronizaram isso aí. Então tem um grupo técnico hoje em dia da Oasis que é responsável pelo desenvolvimento do MQTT. E hoje em dia é um padrão aberto. A IBM e a Eurotech fizeram isso, doaram para não manter isso como uma solução da IBM e não ser adotado. Eles tinham interesse que todo mundo adotasse essa solução. Bom, quais são os principais elementos então do MQTT? O principal elemento do MQTT, tanto que ele está maiorzinho aí nessa figura, é o servidor intermediário, o servidor que armazena as mensagens em tópicos diferentes. É um intermediário MQTT, né? O intermediário em inglês tem esse nome de broker, então é um broker MQTT, que é esse servidor de MQTT, né? Muito poucas vezes a gente vai se referenciar ele como broker MQTT, a gente vai falar servidor MQTT, né? Mas esse termo broker é muito utilizado na literatura, aí, se vocês forem procurar. Então, basicamente, o que eu tenho aí são clientes MQTT que trocam mensagens com os brokers, né? Enviam dados, recebem dados dos brokers, assim como um dispositivo ele pode mandar dados de leitura, de telemetria e tal, ele também pode receber comandos, tipo acenda a luz, apaga a luz, né? Liga o motor, desliga o motor, muda a velocidade do motor, então ele pode receber essas mensagens aí. Então eu tenho clientes MQTT que podem estar nos dispositivos e podem estar em, sei lá, em servidores web também que interagem com esse mundo de IoT. E aí essas mensagens são armazenadas nesses vários tópicos diferentes e de acordo com os tópicos que os clientes têm interesse, eles trocam mensagens aí com o servidor MQTT, né? No fundo, lá por baixo, eles utilizam TCP/IP, utilizam TCP, né? E essa comunicação é feita via TCP/IP. Beleza? Bom, para que eu receba mensagens então que estão em determinado tópico, eu tenho que subscrever o tópico. Eu tenho que dizer, ó, MQTT, eu tenho interesse nesse tópico aqui, hein, que tem esse nome. E aí, sempre que alguém publicar nesse tópico e eu perguntar para o MQTT se tem alguma mensagem nova que me interessa, ele vai dizer que tem para mim. E essa divisão em tópicos, ela serve para você organizar as mensagens no servidor MQTT e ela também pode ser utilizada com um certo controle de acesso. Nem sempre isso acontece, às vezes os tópicos são públicos, qualquer um pode ler deles, qualquer um pode assinar neles, mas você pode também dizer o seguinte, não, nesse tópico aqui só os dispositivos X, Y, Z que podem publicar. E também só pode assinar eles os dispositivos A, B, C. Os outros são os únicos que eu autorizo, tá certo? Então você pode fazer isso, você pode com isso controlar um pouco mais quem está mandando mensagem para quem. Né? Não deixar todo mundo mandar para todo mundo, sei lá, para que se você tiver um ambiente que não é tão controlado, não permite que alguém invente leituras de telemetria e bagunce o seu processo, sei lá. Né? Tem um certo nível de controle aí de segurança. Então, quando eu faço uma subscrição, né, que é assinar um tópico, eu estou associando um cliente a um tópico e essa associação pode ser transiente ou durável. O que quer dizer uma associação transiente ou durável? Né? No diagramazinho embaixo aqui eu tenho esses dois exemplos. Né? Do lado esquerdo eu tenho uma subscrição transiente, do lado direito uma subscrição durável. Na subscrição transiente é aquela em que as mensagens que chegam para o servidor MQTT enquanto o cliente não está com uma sessão estabelecida com o servidor MQTT, essas mensagens são perdidas. Então, se o cliente diz o seguinte, estou interessado nesse tópico aqui, assina o tópico, e aí depois ele deixa de assinar o tópico, depois ele volta a assinar o tópico de novo, essas mensagens que foram recebidas enquanto ele
ele não estava ali online e interessado no tópico, as mensagens não são armazenadas e ele não recebe ela. A subscrição ela existe só enquanto tiver essa sessão de comunicação entre o cliente e o servidor. E no caso de uma subscrição durável, você você armazena essas mensagens, por exemplo, aqui a mensagem 2, a mensagem 4, a mensagem 5, são mensagens que foram recebidas no tópico enquanto o cliente, mesmo quando o cliente não tinha uma sessão estabelecida, porque ele estava adormecido, o que quer que seja, porque ele não estava naquele momento ali disponível, essas mensagens ficam armazenadas no sistema de tópico. E essa subscrição durável é a subscrição que a gente falou que faz que é meio que caracteriza o MQTT, né? Ou seja, mesmo que o dispositivo esteja dormindo, as mensagens estão sendo armazenadas lá na fila de mensagem, no tópico para ela. E aí quando ela vai lá e, e acorda de novo e vai lá e vê se tem alguma coisa para ela, as mensagens continuam lá para ela. É isso que é a subscrição durável. A mensagem é recebida e armazenada mesmo que o dispositivo não esteja disponível naquele momento. Já na transiente, não. Se ele não estiver disponível naquele momento, lá as mensagens chegam no tópico e falam, opa, cadê você? Você não tá aí? Não? Ah, então não vou nem armazenar essas mensagens para você por muito tempo, não. Então é isso, né? A gente vai usar mais essa subscrição durável. Né? Faz mais sentido, eu acho. Isso aqui é o formato de mensagem. Que nem eu falei com vocês, a mensagem do MQTT ela tem 2 bytes de cabeçalho, são 2 bytes de informações adicionais, né? Que é o que está em vermelhinho aí. Cada linhazinha aí desse quadradinho, desse retângulo, né? Representa um byte da mensagem. Então você tem esses 2 primeiros bytes aí com informações de controle. Essa parte verde é onde entraria a leitura mesmo, que você está enviando de telemetria lá, o dado de temperatura, de pressão, de umidade do ar, outras leituras que você estiver fazendo. E aí, se vocês olharem, cada um desses 2 bytes, eles são divididos em pedacinhos menores de alguns bits aqui, né? Lembrando que um byte tem 8 bits. Então, os primeiros 4 bits eu digo qual é o tipo dessa. Que mensagem é essa que eu estou mandando? O que tem nessa mensagem que eu estou mandando? É um dado? Pode ser um dado, pode ser uma mensagem pedindo para eu assinar um determinado tópico, pode ser uma mensagem pedindo para eu deixar de assinar um determinado tópico. Se vocês olharem aí, ó, embaixo está circulado em vermelho as principais mensagens. São 15 possíveis mensagens. Na verdade, 14 possíveis mensagens. A última não é usada. Eu tenho 14 possíveis mensagens, mas essas 5 que estão marcadas aí em vermelho são as mensagens mais utilizadas, mais relevantes, né? Eu tenho uma mensagem de conexão, para dizer que eu estou me conectando ao servidor. Tem uma mensagem de publicação, para dizer que eu quero publicar num determinado tópico. Tem a mensagem de assinatura, para dizer, ó, estou interessado nesse tópico. Tem a mensagem de revogação da assinatura, né, o unsubscribe, dizendo, não estou mais interessado nesse tópico. E tem a mensagem de desconectar, dizendo, ó, estou me desconectando aqui do servidor de MQTT, né, nesse momento. Então eu mando esse tipo de mensagens. Você tem uma mensagem, um videozinho de duplo, só para você dizer se a mensagem que você está mandando é duplicada ou não. Isso serve para dizer, eu estou mandando uma mensagem que já foi mandada antes. Né? Em alguns casos em que isso pode ser importante, não vem bem ao caso agora. Tem esses 2 bitzinhos aí de nível de QoS, porque você pode dar mais ou menos prioridade para algumas mensagens, você pode usar alguns mecanismos de qualidade de serviço. Você diz, tem a mensagem que pode furar fila no tópico lá. Essa mensagem é super importante no processo, então eu dou uma prioridade maior para ela, ela vai furar fila. Certo? É igual a mensagem idosa, né? Ela vai lá e entra na frente de todo mundo, porque ela pode ser mais importante para o seu processo. E essa último tópicozinho aí de retrain que você diz para o servidor que é para ele armazenar essa mensagem, essa última mensagem que foi publicada, porque é importante que todo mundo que está subscrevendo ela receba ela. Então você pode botar isso aí. E depois tem um byte inteiro, que é o remaining length, que você diz qual é o tamanho da mensagem que vem embaixo. Né? Embaixo vai vir uma mensagem de algum tamanho aí, que vai ter o conteúdo de temperatura, pressão, umidade que foi lido, e você tem que saber o tamanho dessa mensagem. Para quem está recebendo tem que saber o tamanho da mensagem. Beleza? Aqui embaixo, ó, se vocês olharem, eu vou tentar dar um zoomzinho aqui, ó, tem uma... Opa, cadê? Aqui. Tem um diagramazinho assim que mostra um pouquinho a interação entre
quem está publicando uma mensagem e quem está os assinantes dessa mensagem, né? E aqui tem, em verde, aqui tem o servidor de MQTT. Então, eu estou mandando uma mensagem aqui com um dado de leitura, uma telemetria qualquer, um valor de temperatura, por exemplo. Eu mando uma mensagem de publish, retain, falando o seguinte, ó, estou mandando essa mensagem para você, que é um publish, estou publicando essa mensagem no determinado tópico, e retain, estou dizendo para você que é para você armazenar essa mensagem. Não joga essa mensagem fora não, porque quem está assinando, mesmo que não esteja online nesse momento, pode ter interesse nessa mensagem. E aí, quando esse cara fica online, na verdade o servidor avisa para ele, ó, tem uma mensagem aqui que foi publicada, toma ela aqui para você, ele manda um publish também, e quando o assinante B solicita para assinar a mensagem, o determinado tópico, o subscribe, ó, quero assinar esse tópico. E aí o servidor manda para ele um subEC, que é dizendo o seguinte, ó, tá bom, beleza, você tá com esse tópico assinado. Ele manda essa última mensagem que foi publicada no tópico, que é por causa desse retain aqui, que está dizendo, ó, mesmo que essa mensagem tenha sido publicada antes de você ter assinado, o cara mandou com esse retain, dizendo, ó, eu quero que armazene essa mensagem para que novos assinantes também recebam essa mensagem aí. E aí ele recebe a mensagem. Beleza? Bom, isso aqui é o formato mais ou menos do MQTT. Não tem que se ater muito a esse formato de mensagem não, isso é um detalhezinho mesmo, bem detalhe mesmo, só para a gente ver aí que alguém tiver interesse em saber como é que funcionava o formato da mensagem MQTT. O MQTT é isso, né? É um protocolo bem simples. Basicamente, o que vocês precisam saber do MQTT é que você tem um cliente, que são os publicadores, que eles vão pegar os dados de leitura que eles fizerem lá nos sensores, vão formatar essa mensagem de alguma forma, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, em algum formato, vão mandar isso para um servidor MQTT que vai armazenar isso em filas de mensagens, os chamados tópicos. E aí quem tiver interesse assina esses tópicos e recebe essas mensagens quando for de interesse deles, quando eles puderem receber essas mensagens. Né? Bom, então a gente vai usar bastante isso. A gente vai criar servidores MQTT e vai receber essas mensagens MQTT aí. O AMQP é uma outra mensagem, Advanced Message Queuing Protocol, que também é baseado num broker aí de mensagens, né? Servidor intermediário que armazena mensagens temporariamente. Ele tem uma curiosidade interessante que ele foi desenvolvido pela JP Morgan Chase de Londres, que é um banco, é um dos principais bancos ingleses. Ele na verdade foi feito para troca de mensagens bancárias mesmo, então preza muito pela segurança e tal, por não perder mensagens. Mas ele também começou a ser muito utilizado em soluções de OT, porque como ele tem esse esquema de servidores intermediários, ele tem esse esquema de focar muito em não perder mensagens, que é uma coisa importante para o sistema bancário, mas também é importante para soluções de OT, ele também é utilizado aqui na comunicação de IoT, principalmente entre a comunicação entre servidores, não tanto mais entre dispositivos, mas entre servidores. Por exemplo, o servidor de MQTT, por exemplo, que recebeu um, uma leitura de um dispositivo lá de IoT, ele pode pegar essa mensagem e mandar para o servidor utilizando esse AMQP, Advanced Message Queuing Protocol. Então, entre servidores, né, onde os tempos já não são tão problemáticos assim, né? Tá bom, isso aqui foi feito no sistema bancário, então ele não foi feito para ligar diretamente dispositivos, mas para servidores ele pode ser bastante interessante. Tem vários servidores que fazem parte de uma solução de IoT. Né? Vocês viram que a gente falou bem rápido porque a gente não vai ter um foco muito grande não, é só a gente falar que existem esses outros protocolos. O MQTT é o nosso foco, beleza? E um outro que existe aqui, um outro cara que está no mercado aí é o chamado CoAP, Constrained Application Protocol, que foi criado pelo IETF. Não sei se vocês já ouviram falar no IETF. É o Internet Engineering Task Force. É um grupo, né, que tem como objetivo a definição e a manutenção dos protocolos que são utilizados na internet. Né? Por isso que é Internet Engineering
Task Force. Então, eles que padronizam e que mantêm funcionando os principais protocolos que existem na internet. O HTTP, por exemplo, eles que mantêm. Eles que mantêm os protocolos que existem para comunicação entre servidores de e-mail, que são SMTP, POP, MAP, protocolos de resolução de nome, que transformam o nome no endereço IP, que é o caso do DNS, protocolos que existem para sincronização de relógios de servidores, como o NTP. Estou dando alguns exemplos de protocolos aí. O próprio TCP, o UDP, quem mantém esses protocolos, quem propõe novas versões, é esse grupo aí chamado de ETF. Então o COAP é uma resposta desse grupo a, esse, a essa nova realidade aí de IoT, né? Então tentaram propor um protocolo que tem bastante inspirações lá no HTTP, funciona de uma forma bem parecida com o HTTP, só que ele é bem mais enxuto do que o HTTP, bem mais leve do que o HTTP, muito voltado para a ligação entre dispositivos, ou seja, um competidor direto do MQTT, e só que o MQTT acabou sendo um protocolo bem aberto, também muito mais utilizado do que o COAP. Tá? O COAP foi proposto aí pelo IETF, mas no fundo não é tanta gente que utiliza ele não. O MQTT ele ganhou muitos adeptos e aí ficou difícil de combater ele. Né? Ele usa o DP, funciona com muito pouca necessidade de memória, aqui, ó, microcontroladores que tem só 10 KB de memória RAM, ele vai funcionar bem. O código para ele funcionar tem só 100 KB de código. Ele é bem pequeno, as mensagens são curtas, tem um cabeçalho de 4 bytes. Lembra que no MQTT é curto, mas no MQTT são 2 bytes, é metade, né? Então é curto, mas o MQTT consegue ser mais curto ainda. E ele é bem parecido com o HTTP, ele usa uma arquitetura chamada RESTful, que não vem bem ao caso aqui agora, mas só para quem sabe que é RESTful é interessante saber isso. Ele é bem simples, a comunicação é bem simples, e ele usa os mesmos princípios do HTTP. Os métodos GET, PUT, POST, DELETE, né? GET é para obter dados, PUT, POST para você mandar dados para um servidor, e o DELETE quando fala, opa, apaga essa informação do servidor que ela não serve mais para nada não. Né? E ele é definido nessa RFC, RFC 7252. RFC é o nome dos documentos de padronização que o IETF utiliza. Né? Então, para a definição do padrão do TCP, do UDP, do HTTP, o IETF cria documentos, esses documentos são numerados e são chamados de RFC. RFC quer dizer Request for Comment. Se você botar na internet lá no Google falar e botar RFC 7252, você vai ter um documento que descreve como funciona o QAP, esse protocolo, tá certo? Ele tem uma parte de segurança também. Não falei isso com vocês do MQTT, mas o MQTT também tem uma solução chamada MQTT-S, que é o MQTT com segurança. E o QAP também tem. O QAP também tem uma segurança dele baseado no protocolo do DTLS, que é Datagram Transport Layer Security, que é o mesmo que é utilizado. É muito parecido com o que é utilizado no HTTPS. Né? O MQTT também, esse Szinho do HTTPS, quer dizer que está usando um protocolo chamado TLS, que é o Transport Layer Security. Então eles usam mais ou menos o mesmo mecanismo de segurança da internet, o QAP, o MQTT também utiliza. Beleza? É isso aí. Um comentáriozinho aqui que eu não falei, sobre o fato do QAP utilizar o DP, isso na minha opinião, uma coisa interessante, porque é o seguinte, qual a diferença, lembrando a diferença do TCP para o DP, é que quando você manda alguma informação por TCP, você tem garantia de que essa informação vai chegar no destino. Então, se eu mando informações, eu sou um dispositivo, estou mandando informações para um servidor utilizando o TCP, essa informação eu tenho certeza que ela vai chegar no destino. Porque se eu mandar ela e tiver algum problema de transmissão no meio do caminho, eu vou reenviar. Eu vou reenviar quantas vezes for necessário, até que o destinatário da mensagem me diga, recebi a mensagem com sucesso. Enquanto isso não acontecer, eu vou reenviar. Né? Normalmente isso não acontece, não preciso reenviar inúmeras vezes não. Mas às vezes eu transmito, a mensagem não chega no destino. O destino não me diz que chegou, eu vou lá então e reenvio. Né? Então eu tenho a garantia de que a mensagem efetiva, em algum momento ela vai chegar no destino. No DP eu não tenho essa garantia. No DP eu vou lá, transmito a mensagem, se ela chegar bem, se ela não chegar, azar. Né? Então, no mundo de IoT talvez
Pode parecer que isso não faz muito sentido, mas isso faz sentido. Quando eu estou fazendo uma leitura, eu estou fazendo uma leitura de temperatura, por exemplo, pressão que eu estiver medindo num processo qualquer, eu faço uma leitura de pressão a cada segundo. Então, se por acaso a leitura desse segundo não chegar, do segundo segundo a gente vai chegar. Eu não vou ter 2, 3, 4, 5 leituras que vão dar erro de transmissão seguidamente, assim. Ah, uma não chegou por algum motivo, a próxima vai chegar. Eu tenho leituras periódicas. Então, perder uma ou outra no meio do caminho não chega a ser um problema muito grande. Então, você pode utilizar um protocolo mais leve, tipo o UDP, para transmitir, justamente pelo fato de que pode ser que você perca um ou outro no meio do caminho que não vai fazer muita diferença para o seu processo. Então, o UDP pode ser uma solução interessante. Ela acaba fazendo que você tenha mensagens mais curtas, mais leves, né? Ela tem menos controle e não tem muito problema se você não receber uma mensagem lá, uma telemetria, porque daqui a um pouquinho você vai receber uma outra que vai substituir aquela. Então, não chega a ser um problema tão grande, não. Né? O último protocolo aí de IoT que a gente vai falar é o DDS, Data Distribution Service, que foi criada pela OMG. OMG Object Management Group. É um grupo que tem alguns padrões aí em ambientes distribuídos. Ele serve muito para a distribuição de dados entre dispositivos. É um protocolo aberto também, tudo que essa OMG faz é aberto, mas também não é tão usado. Né? O MQTT é disparado a solução mais usada. O objetivo, então, é, nesse caso do DDS, é conectar dispositivos entre si, e ele é bem eficiente, ele se propõe a entregar milhões de mensagens por segundo para diversos receptores em tempo real. Então, a ideia é você não você entregar em poucos microsegundos a informação. Tá certo? Ele tem controles de qualidade de serviço, multicast. Multicast é quando eu quero mandar uma mensagem e ela é destinada a mais de um só, uma máquina só. Né? Quando uma máquina A está mandando para B, isso é uma mensagem que a gente chama de unicast. Quando a máquina A manda uma mensagem que é destinada para B, C e D, para mais de um, a gente chama de multicast. Né? Ele pode mandar mensagens com redundância, mandar mais de uma cópia da mensagem para garantir a entrega. Né? E aí o DDS ele tem algumas versões mais leves, versões mais completas, dependendo se você tem dispositivos mais simples ou mais complexos que estão se comunicando. Né? Ele normalmente descobre dinamicamente quem são os publicadores e os assinantes, e ele permite que você controle o envio. Então, se por acaso um publicador, envia alguma mensagem e tem algum problema no envio, aí você gera um erro, você pode tomar uma ação qualquer. Então, ele tem bastante controle sobre a transmissão entre dispositivos. Não vou entrar tanto no detalhe, não. Ele é um protocolo, apesar de ter uma implementação simples, é um protocolo de lógica um pouco complexo, porque ele tem esses controles todos aí para garantir a entrega. Então, em algumas soluções mais críticas, ele pode ser interessante, pode ser importante, mas a gente não vai lidar tanto com ele, até porque ele não é tão adotado, tá? Talvez pela complexidade dele. O MQTT é, sem dúvida, o protocolo mais adotado no mundo, né, para soluções de IoT. Beleza? E aí, por último, uma coisa, um tema importante da gente falar aqui é o seguinte: eu estou falando o tempo todo nesses protocolos que mandam mensagens para lá e para cá, mensagens de telemetria, mas essas mensagens de telemetria elas têm que estar sendo enviadas utilizando algum formato. Quando alguém envia a mensagem de telemetria, quando alguém recebe, eles têm que conseguir interpretar o que está naquela mensagem de telemetria. Né? O que é aquilo ali? É uma temperatura? É uma pressão? É temperatura e pressão? Qual parte da mensagem é temperatura? Qual parte da mensagem é pressão? Vocês lembram lá, por exemplo, que eu tinha um sensor que media temperatura e umidade. Então, se eu estou medindo temperatura e umidade, eu vou mandar os dois dados ao mesmo tempo no servidor. Eu preciso na mensagem determinar que parte dela da mensagem diz respeito à temperatura e que parte da mensagem diz respeito à umidade. Mais ainda, eu posso ter um dispositivo com vários sensores. Não preciso ter só um sensor, só o sensor de temperatura e umidade. A gente fez isso em sala de aula, botou um sensorzinho só de cada vez, mas eu podia ter um outro sensor lá de pressão também ao mesmo tempo, e aí mandar esses três dados, temperatura, umidade e pressão, ao mesmo tempo. Né? Apesar de estar enviando sensores diferentes, o dispositivo pode fazer as leituras e juntar tudo numa mensagem só e mandar para o servidor. E aí o JSON, por exemplo,
é um formato para padronização na forma como eu vou representar esses dados, né? JSON é disparado o formato mais usado hoje em dia para transmissão de dados na web, né, na internet. Não só para dados de IoT, mas para dados de maneira geral. Voltando aqui às aplicações de celulares que eu falei com vocês, quando você, sei lá, quando o seu Uber se comunica com um servidor e você faz uma requisição lá de um carro, por exemplo, ele manda para o servidor a sua localização, ele manda o que você, de onde você quer ir, para onde você quer ir, ele manda isso tudo numa mensagem nesse formato JSON, que é um formato textual, um formato bem leve, bem flexível, dá para representar os mais diversos tipos de dados, né? Ele é um concorrente de um outro formato que existe até hoje, que era muito utilizado antigamente, chamado XML, que era o Extensible Markup Language, mas que é um protocolo, um formato de representação de dados bem mais complexo, fica uma representação bem mais longa. Então, principalmente quando você está lidando com dispositivos que precisam de consumir pouca energia, que tem poucos recursos computacionais, o XML não é muito indicado. Então, no mundo IoT, o XML não é muito usado. De maneira geral, o XML vem perdendo muito espaço para esse JSON, né? Só algumas soluções mais antigas é que continuam usando o XML, porque você não vai mudar todo o parque que você tem instalado, né? Essas soluções, por exemplo, de emissão de nota fiscal que a Secretaria da Fazenda tem, né? Você tem os aparelhinhos nas empresas que tem que se comunicar com a Secretaria da Fazenda para emitir notas fiscais, aí você utiliza XML, porque é um sistema antigo, não é um sistema novo, e se eu te mudar de XML para JSON, eu tenho que sair mudando todos os clientes no estado inteiro. É meio complicado fazer isso, né? Mas várias outras soluções mais recentes usam o JSON. Então, no mundo aqui IoT, o JSON é o formato de mensagens que é mais utilizado para representação de dados. O JSON quer dizer JavaScript Object Notation, ou seja, notação de objetos para JavaScript, porque tem esse nome porque ele surgiu no mundo do JavaScript, mas ele transbordou, ou seja, ele hoje não está limitado só ao JavaScript, é utilizado tudo quanto é linguagem de programação e tudo quanto é solução. Ele é bem flexível, você pode representar objetos, vetores, e praticamente todas as linguagens possuem bibliotecas que permitem você trabalhar com JSON, né? Vamos dar uma olhadinha como é que é o JSON, né? Por mais do que a gente só ficar falando aqui no JSON. O JSON, ele basicamente, você então vai representar um objeto é um conjunto de informações, né? O objeto é sempre representado, ele está sempre entre chaves, e ele tem um conjunto de informações que caracterizam aquele objeto, que é composto por um par, né, de nome e valor. E os nomes e valores são separados por 2 pontos. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser representar essa disciplina aqui que a gente está tendo, eu usaria esse exemplo que está aqui. Abre chaves, disciplina 2 pontos IoT, vírgula, instituição 2 pontos FAES. Como esses são strings, né, são textos aqui, eu coloco normalmente entre aspas. Se fosse um valor numérico, eu não precisaria botar entre aspas, né? Então, isso aqui eu estou dizendo que a disciplina de IoT é da instituição FAES. Então, eu tenho 2 valores diferentes, a disciplina e a instituição. Tem o nome da variável, vamos dizer assim, e o valor dela depois dos 2 pontos. E como tem várias variáveis, vários valores diferentes, eles são separados por vírgula, né? Às vezes também um valor pode assumir, eu posso ter uma variável que pode ter mais de um valor, assumir mais de um valor. Eu poderia ter, por exemplo, aqui disciplina, 2 pontos IoT, vírgula, instituição, 2 pontos PAESA, vírgula, dispositivos, em que eu colocaria os dispositivos que a gente vai usar, dispositivos, 2 pontos, e aí é mais de um dispositivo que a gente vai usar na disciplina. Então aí eu crio um vetor, só botar entre colchetes aqui, uma lista de valores, né? Arduino, vírgula, Raspberry Pi, vírgula, PIC. PIC a gente nem está usando aqui na disciplina não, mas é só para botar um vetorzinho com 3 elementos. Bom, falei do básico, vamos ver um exemplo concreto agora. Isso aqui ó, é um objetozinho já um pouquinho mais elaborado, em que eu tenho, tá, aqui abre chaves, fecha chaves, eu tenho algumas skills. Skills são habilidades, né? Então isso aqui pode fazer parte de um currículo de alguém, por exemplo, em que eu tenho a parte das habilidades que a pessoa tem. E as habilidades são várias habilidades, né?
E então eu abri chaves aqui, porque é um objeto, habilidades. E aí eu tenho assim, ó, ele tem habilidades web. O que, que ele sabe de web? Ah, web, ele sabe são duas coisas que ele sabe de web, então eu botei entre colchetes aqui. A primeira é o nome do que ele sabe, é HTML. Name, dois pontos HTML e years 2.5. Eu tenho 5 anos de experiência em HTML. Name, dois pontos CSS e years 2.3. Tenho 3 anos de experiência em CSS. E uma outra skill que ele tem, uma outra habilidade que ele tem é de database, de banco de dados. Que aí name 2 pontos SQL e years 2.7. Ele tem 7 anos de experiência em SQL. Esse aqui é um objeto muito mais complexo do que o que a gente vai utilizar. Normalmente a gente vai utilizar objetos bem simples, porque a gente está mandando dados simples, né? Então, nossos objetos, por exemplo, se eu estiver mandando temperatura e pressão, vão ser normalmente assim, temperatura e umidade, melhor do que pressão, porque a gente vai usar muito aquele sensorzinho de temperatura e umidade. A gente vai mandar um dado bem simples, que é abre chaves, temperatura, dois pontos, 25, vírgula, umidade, dois pontos, 80, fecha chaves. Então eu tenho aí eu tenho nesse caso um objeto bem simples em que eu estou mandando a temperatura e a umidade. Quem receber isso consegue interpretar isso muito fácil. Vê lá, eu quero botar o dado de temperatura. Vai lá no JSON, vê lá a temperatura, dois pontos, o que está depois de dois pontos é o valor de temperatura que foi lido. Umidade, vai lá no JSON, vê onde está escrito umidade, dois pontos, o que tem depois do dois pontos é a umidade que foi lido. Então, você consegue automatizar isso e ler isso de forma tem programas que leem isso de forma automatizada bem simples, porque tem bibliotecas que tratam esse JSON em tudo, com todas as linguagens de programação atuais aí. Beleza? Então era isso por enquanto. A gente depois vai fazer uns laboratóriozinhos mesmo em casa aí, que a gente vai utilizar o MQTT, vai mandar mensagens utilizando esse formato JSON, e aí vocês vão ver isso na prática mesmo, né? Que é só conceitualmente, para vocês entenderem os protocolos e o formato em que as mensagens vão ser enviadas. Depois a gente vai ver isso aí na prática, né, em alguns laboratórios, que aí é o que realmente é onde o negócio fica interessante, né? Bom, lembre de fazer o questionário, deixei um questionáriozinho lá com 5 perguntinhas sobre esses protocolos aqui, nada demais, mas lembro que vale a presença. Então façam isso lá. E a nossa disciplina, ela ela tem uma parte também, não sei se vocês lembram das nossas notas, que é baseada também nos questionários, mas não são esses questionários de presença, esses questionários são simples, são os questionários que eu vou botar com uns textos adicionais para vocês lerem. Então eu vou disponibilizar uns textos adicionais lá para vocês lerem, vou botar uns questionários sobre esses textos, uma leitura complementar. Esses sim vão valer nota. Esses que tem no final de cada aula, eles não vão valer nota, não, eles valem só presença. São bem rapidinhos, inclusive, para vocês fazerem. Os outros são um pouco mais demorados, porque tem que ler um texto maior e tal, e são perguntas interpretativas desses textos aí. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição aí, tanto no AVA, quanto por e-mail, quanto no chat aí durante o horário de aula. Valeu, pessoal. Um abraço aí, até semana que vem. Semana que vem a gente continua. Semana que vem não, amanhã, né? Essa disciplina a gente tem aula amanhã, então amanhã a gente continua aí falando, dando continuidade ao nosso assunto. A gente vai começar a falar sobre outros temas aí também relacionados à comunicação em ambiente de IoT. Beleza? Um abraço para todo mundo, boa noite.